Deus. Aleluia. Santo nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui no terminal de Rio Grande para trazer a palavra de salvação para as almas. Estamos aqui na praça Tamandaré para compartilhar aquilo que Deus tem para o povo. Já estivemos louvando o Senhor, engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor venha usar. Oh, glória a Deus, aleluia. Saudar os moradores de Rio Grande com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos aqui para pregar o verdadeiro Evangelho, o qual não é vendido, não é comercializado. Você não paga por salvação, você não paga por bênção, você não paga por milagre. O falso Evangelho negocia as coisas de Deus, mas o verdadeiro Evangelho que tem anunciado. Muitos dizem, eu tenho Deus no coração, mas estão longe da Bíblia Sagrada, dos mandamentos, da sua palavra. Estão enganados. E a Bíblia diz que há um caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o caminho final são caminhos de morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Se nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração como um tesouro, e guardamos os seus mandamentos e praticamos, Jesus Cristo disse, eu virei outra vez, aleluia, eu buscarei, aleluia, a minha igreja, os meus escolhidos, para que onde eu esteja, estejais vós também. O maior convite na face da terra não é para balada, não é para festança, não é para cheirar uma carreira de cocaína, encher a cara de trago, não. O maior convite na face da terra é o convite da salvação. Saiba que o dia que você fechar os olhos nesta terra, há uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Salvação, condenação, céu ou inferno. Aleluia. E basta o homem escolher aonde passará a eternidade. Nós não sabemos quando vamos partir desta terra, mas uma coisa devemos ter certeza. Está escrito lá em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. Todos nós vamos comparecer um dia no grande tribunal de Cristo Jesus para responder sobre nossos atos na face da terra, o que fizemos de bom, o que fizemos de mal, e até mesmo as obras ocultas serão reveladas naquele dia, e o homem será julgado segundo está escrito no livro das obras. Aleluia. Jesus Cristo é aquele que não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Você não paga por salvação, você não paga por milagre, você não paga por cura divina, você não paga por bênção. Quando os homens dizem que você tem que pagar, sacrificar dinheiro, a casa, o carro, no altar de Deus, esse é o evangelho mentiroso, esse é o evangelho falso, essa é a falsa religião. Jesus Cristo profetizou que no tempo do fim se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, e fariam negócio de vós. Jesus Cristo, através do seu servo, o apóstolo Paulo, deixou escrito: depois da minha partida, se levantarão no meio do rebanho lobos devoradores e farão negócio de vós. E estamos vivendo esse tempo do fim, no qual estão extorquindo a fé e usando as pessoas como meio de enriquecer, usando as pessoas como um produto de compra e venda. E a alma do homem não está à venda. O preço dela foi pago na cruz do Calvário. O resgate da tua alma foi muito caro, o preço do sangue inocente de Jesus Cristo de Nazaré.
Mas o falso evangelho põe preço na salvação do homem. O falso evangelho, ele faz mercadoria da vida do homem. E Jesus Cristo ensinou os discípulos dizendo: de graça recebestes e de graça dai. A salvação é para quem quer morar no céu. Há 2 lugares preparados para o homem passar a eternidade: os céus de glória, no qual Jesus Cristo anunciou no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, dizendo: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas vou preparar lugar e virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Este é o convite da salvação do verdadeiro Evangelho, que não é vendido e comercializado. Aleluia, anunciamos a verdade. Jesus Cristo diz: vai para a rua pregar o verdadeiro Evangelho. Não vai cobrar nada, não vai pedir nada, não vai vender nada, porque de graça recebeste e de graça dai. Vivemos no tempo que os homens mentem e usam a palavra de Deus e usam o nome de Deus para enriquecer. Esse é o falso evangelho. A palavra de Deus está escrita, aleluia, que a árvore se conhece pelo fruto. Não pode a árvore boa dar fruto mau, e nem a árvore má dar fruto bom. Jesus Cristo disse: os falsos profetas se conhecem pelo fruto que dá a árvore. Muitos estão dando um fruto amargo, fruto podre, fruto seco. Estão enganados, pregando o evangelho mesquinho, egoísta, e enriquecendo através da fé. Fuja dessa raça de víboras. O julgamento vai começar dentro da casa de Deus, e quem dirá o final do ímpio e o pecador. Jesus Cristo está voltando nas nuvens dos céus de glória. Ele não vai mais pisar esta terra, porque a violência, a maldade, a injustiça e a iniquidade está pairando nesta terra, e vai aumentar muito mais ainda. A palavra de Deus diz em Apocalipse: quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é justo, seja justo ainda. Mas quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, seja mais injusto ainda. Então Deus fará separação entre as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. As ovelhas vão entrar para o repouso do Senhor, no lugar que Ele preparou desde a fundação do mundo, para os salvos, os escolhidos, aqueles que abraçaram o Evangelho e amaram, aleluia, a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Aleluia, receberam-no como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas aqueles que rejeitaram o Evangelho e o convite da salvação, os rebeldes, os desobedientes, os infiéis, aleluia, o lugar preparado é lugar de tormento, de ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Jesus Cristo profetizou e anunciou sobre o inferno. O inferno não é na terra. O inferno é um lugar de provação, de tribulação. O homem é provado de todas as maneiras. Por isso Jesus Cristo veio nesta terra anunciando o caminho da salvação, e era necessário Ele passar pelas mesmas angústias e aflições que nós passamos, mas Ele venceu o pecado, venceu a tentação, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu, aleluia, e o triunfou sobre todas as coisas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quando nós entramos para esta palavra de vida, esta palavra que é a verdade, nós andamos com Cristo Jesus, aleluia, e nós não tropeçamos. Está registrado no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando nós começamos a ler esta palavra e entesourar esta palavra no coração, nós não andamos mais em trevas, mas começa a brilhar a luz da vida no nosso caminho. E nesta manhã viemos falar
do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está escrito em São João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama, ama a tua alma, e a tua alma vai passar a eternidade. E para onde vai tua alma? Com Cristo ou com o diabo? Para salvação ou condenação? Arrependa-se do teu pecado antes que seja tarde, porque o juízo de Deus vai bater na tua porta. E o único que pode remir a tua alma da condenação eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Os templos já não pregam mais a verdade, estão pregando meia verdade, e Deus só quer o coração. Mas lá em Tessalonicenses capítulo 5, em versículo 23 está escrito: que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. O pecado nos faz separação de Deus e o homem. O pecado nos traz uma distância de Deus, separação da comunhão com Deus. E para obter comunhão com Deus, somente através da palavra de Deus, somente o caminho da oração, da santificação, apartar-se daquilo que desagrada a Deus, apartar-se do pecado, do adultério, da mentira, da fornicação, apartar-se da injustiça e da iniquidade que faz separação entre Deus e os homens. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 está escrito: porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem separação de Deus e vós. Mas Jesus Cristo veio nesta terra como mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo pagou o resgate da nossa alma através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia diz: quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, derramou seu sangue puro, inocente, e entregou a sua vida, e entregou seu espírito. Ele bradou naquela cruz do Calvário dizendo: está consumado. Jesus consumou a obra que ele veio fazer na terra, se oferecer como sacrifício perfeito naquela cruz, como cordeiro sem mancha e sem pecado, para nos resgatar da maldição do pecado. E diz a Bíblia que o véu rasgou-se de cima a baixo, e o muro de separação que havia entre Deus e os homens caiu por terra. E hoje nós temos acesso, livre caminho, para chegar na presença de Deus, através de Jesus Cristo, aquele que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não tem esperança e não sabe que haverá uma eternidade. Os nossos dias sobem para 70 e 80 anos, o resto que passa é canseiro e enfado. Depois o homem morre, o corpo vai apodrecer, o bicho vai comer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo disse: ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Para chegar a Deus é necessário passar pelo caminho da palavra, das Sagradas Escrituras, e praticar esta palavra. Ele deixou registrado na Bíblia Sagrada os dois caminhos: o caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a condenação. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à condenação, e são muitos que estão entrando por ela. Mas entrai pela porta estreita, e apertado o caminho que leva à salvação de glória. E aonde eu encontro esta porta, pregador? Na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. O Papa não vai salvar tua alma, o reverendo, o pastor, o bispo não vai remir a tua alma, porque custou muito caro. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem da condenação eterna. Examine as Escrituras, comece a ler a palavra de Deus e buscar a presença de Deus em oração para ser salvo, porque o juízo de Deus já está na terra. Pandemia foi um aviso. Quantos milhões e milhões de pessoas nos 4 cantos da terra passaram a eternidade
sem salvação, rejeitaram o convite do Evangelho para a salvação em Cristo Jesus. E onde estão agora? Jesus Cristo deixou registrado em Lucas, capítulo 16, sobre a parábola do rico e Lázaro. O rico viveu esplendidamente na face da terra, em festas, desfrutando do que tinha, do melhor das suas riquezas. E o Lázaro, mendigo, estava à sua porta, desejava comer as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas o rico não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha misericórdia do mendigo Lázaro. Mas diz a Bíblia que morreu rico, aleluia, e foi para a eternidade. Morreu também Lázaro, e foi para o seio de Abraão no céu de glória, ser consolado. O mendigo, cheio de ferida no corpo, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Este era o consolo de Lázaro, o mendigo aqui na face da terra. Diferente do rico, que não tinha sofrimento, tinha alegria passageira, desfrutava do bom e do melhor, mas partiu para a eternidade o rico. E diz a Bíblia que ele acordou no tormento eterno, e viu Lázaro no céu de glória com o pai da fé, o Abraão, e disse: Pai Abraão, diga para Lázaro molhar a ponta do dedo na água, porque me encontro nessa chama de tormento. Diz ele molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua. O inferno é real, e o próprio Jesus Cristo pregou sobre o inferno, para que o homem escapasse do inferno e da condenação eterna. O caminho para a salvação só encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Tomé perguntou a Jesus Cristo nos mostra o caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é a própria palavra, a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra da esperança. Se você perdeu a fé por acreditar nos falsos profetas, falsos pregadores do evangelho falso e mesquinho, egoísta, Jesus Cristo nesta manhã está anunciando a salvação de graça. Você não paga pela tua salvação, basta ter somente fé e crer no evangelho e será salvo. A salvação está na palavra de Deus, a salvação não está no homem. A salvação não está na placa da igreja. No céu não há placa, no céu não há divisão, no céu não há muro. O céu está preparado para os salvos, aqueles que creem no Evangelho de Cristo Jesus, que é anunciado através das Sagradas Escrituras. Mas os homens estão mentindo e tirando e arrancando o dinheiro do rebanho, das ovelhas de Jesus Cristo. E as ovelhas não são do mau pastor. O bom pastor é Jesus Cristo, que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo ama a tua alma e quer salvar a tua alma da condenação eterna. Virão dias difíceis na face da terra, dias trabalhosos, dias de grande angústia e aflição na face da terra. Está registrado na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15: desperta tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitos estão dormindo o sono da indiferença, o sono da negligência, o sono espiritual. Acorda nesta manhã e busque a salvação das Sagradas Escrituras. Você não paga para ser salvo. A rocha da salvação, a pedra da esquina, que para muitos é rocha de escândalo, pedra de tropeço, mas aquele que crê no Evangelho, a casa é firmada nesta rocha, e sopra vento, sopra dificuldade, provações desta vida, mas ela não cai porque está firmada na palavra de Deus. Aleluia! E nenhum outro nome há dado entre os homens no qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré.
Está escrito lá em São João, capítulo 17, e versículo do 1 ao 3. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti, pois me deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio em carne nesta terra, com o único propósito, oferecer a sua vida, para resgatar o homem da maldição do pecado e da condenação eterna. Esta vida se encontra em Jesus Cristo. Fora dela você não tem vida. Fora dela você não tem fé e nem esperança. Jesus Cristo é verdade. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 8, e versículo 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como o homem vai conhecer a verdade fora da verdade, fora da Sagrada Escritura? Jesus Cristo disse: meu povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento vem através da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia! Antes que foi crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! Jesus Cristo disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação. Está registrado em Mateus capítulo 24. Os sinais da vinda de Cristo estariam muito fortes no tempo do fim. E estamos vivendo o tempo do fim. Terremotos, assolações, pestes, enfermidades, fome nos quatro cantos da terra, nação contra nação e reino contra reino. E o Evangelho de Cristo está sendo pregado nos quatro cantos da terra. E ele disse: aí virá o fim de todas as coisas. Prepare-se para se encontrar com o teu Deus. Os discípulos pediram para Jesus Cristo: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós sabemos. E Jesus Cristo disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo, porque teu Pai que vê e ouve em segredo te recompensará. A palavra da cruz é loucura para os que interessa, mas para nós é o poder de Deus. Jesus Cristo é aquele que cumpre a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e continua a chamar o homem para a salvação e não para a condenação. Mas esta palavra que pregamos, ela te julgará no último dia. Aleluia! A oportunidade é hoje, o caminho da salvação é hoje. Amanhã pode ser tarde. O homem pensa que tem o tempo nas suas mãos. O homem pensa que tem o domínio sobre o tempo e sobre todas as coisas. Mas o tempo está no domínio de Deus. E Deus tem registrado no seu livro todos os dias da nossa vida. Você não sabe o que acontecerá daqui a 5 minutos, daqui 1 hora, daqui o dia seguinte. Talvez a tua alma parta esta noite, ou este dia para a eternidade. E se tua alma partir este dia, com quem irá? Com Cristo, o Salvador do mundo, ou com o diabo, o enganador, o pai da mentira, para te arrastar para o abismo sem fim, onde verá dor e sofrimento e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Este é o verdadeiro evangelho que anunciamos. Não estamos aqui negociando a fé das pessoas. Não estamos aqui interessados no teu dinheiro, na tua casa, no que tu tens, nos teus bens. Porque Jesus Cristo anunciou o verdadeiro evangelho de graça. De graça recebestes e de graça dai. Mas o falso evangelho mentiroso, evangelho mesquinho, egoísta, no qual os mercenários da fé estão enriquecendo e desfrutando o melhor desta terra, mas eles não
irão para a eternidade com Cristo Jesus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome curamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Jesus Cristo irá dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestistes, estive enfermo e não foste me visitar, estive na prisão e não foste ver-me. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. Esta é a condenação para aquele que mente, para aquele que prega um falso evangelho. Aleluia! Mas Jesus Cristo está fazendo o convite da salvação. Ainda há esperança para a tua alma. Jesus Cristo é teu advogado, que não cobra honorário. Ele entra na hora marcada, na hora certa, onde tudo está perdido, onde não há mais saída, está em perigo. Jesus Cristo nesta hora estende a mão e te alcança com a salvação. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, o resgate da tua alma, não só pela minha alma, mas por todo mundo. Está registrado na palavra de Deus: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia! Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fostes ver-me? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos, aos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus Cristo deixou o maior exemplo: o amor ao próximo. Você dividir teu pão com o faminto, as tuas vestes com aquele que não tem, fazer o bem. Isso é juntar tesouro do céu. Mas os falsos pregadores do evangelho mesquinho, barato, do falso evangelho, estão juntando tesouro na terra e se tornando mais insensíveis, homens sem compaixão com o próximo, sem amor. E Jesus Cristo profetizou que no tempo do fim a maldade, a iniquidade se multiplicaria na face da terra, e o amor de muitos se esfriaria. Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Persevera onde? Na palavra de Deus. Persevera onde? No amor de Deus. Persevera onde? Na fé em Cristo Jesus. Esse será salvo. Não há outra salvação, outro meio, outro caminho, a não ser salvo pelas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo é a palavra de Deus, palavra revelada, palavra viva, palavra da fé, palavra da esperança, palavra da salvação. Medite nesta palavra e alcançarás a vida eterna. Entesoure esta palavra no teu coração e será salvo. Deixo-vos esta palavra para meditação. Que Deus abençoe a todos. Jesus Cristo disse que aquele que guardar a minha palavra, esse é meu. Mas aquele que rejeitar a minha palavra, esse não é meu. Aleluia. A salvação está sendo oferecida nesta manhã. De graça. Você não paga pela salvação da tua alma. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo derramou seu próprio sangue para nos resgatar da condenação e da morte eterna. Mas muita gente ficará de fora naquele dia e não vai poder entrar no reino de Deus. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 14 em diante, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem está sujo, se suje mais ainda. Quem é injusto, seja mais ainda. Mas quem é justo, seja mais ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda, através da palavra da vida eterna que chama-se Jesus Cristo. Deus disse: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Deus abençoe.